Abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler esse capítulo todo e fiquei feliz de ouvir a voz da congregação. Estamos num número expressivo e é possível perceber, mesmo de máscara, é possível distinguir o som das vozes dos irmãos. Eu quero fazer isso mais uma vez. Que coisa boa ouvir a voz do povo de Deus, lendo a palavra de Deus. É emocionante. Eu queria aproveitar essa bênção um pouco mais com você, compartilhando esse privilégio. Vamos fazer então alternadamente também a leitura deste capítulo, todo o capítulo 3. Vamos fazer a leitura então de modo alternado. Assim nós lemos na santa e bendita palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, conforme vocês podem ter visto na mensagem de capa do nosso boletim de hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora, no primeiro domingo de agosto, o Dia do Presbítero. A data escolhida para se comemorar o Dia do Diácono é o dia 9 de julho. E como pastor, eu tenho procurado adotar uma tradição pessoal que aplico com o consentimento geral dos conselhos das igrejas por onde tenho passado. Essa tradição tem a ver com celebrar a data do Dia do Presbítero e do Dia do Diácono em conjunto no primeiro domingo de agosto. É uma questão mais de logística. Normalmente, no mês de julho, as pessoas estão em viagem e eu percebi que isso é bem semelhante em Goiânia ao que eu experimentava lá em São Paulo. A igreja está mais esvaziada. Também tivemos aqui que no dia 9 de julho, nosso irmão Márcio, diácono da igreja, estava enfermo, impossibilitado de estar conosco. E por essas razões práticas, nós temos celebrado e lembrado a importância dos oficiais da igreja, como pastor nas igrejas por onde temos passado, no primeiro domingo de agosto. Este é um ponto de destaque da nossa denominação. Nós vamos falar muito brevemente sobre isso, o tempo não nos permite hoje, mas esta é uma igreja presbiteriana. E é curioso que ela tenha se distinguido das demais denominações cristãs, justamente neste ponto que se relaciona com a sua forma de governo. Nós somos governados na igreja presbiteriana não pelo pastor. E, francamente, irmãos, isso é uma bênção para mim. Isso é um privilégio. Compartilhar a carga das decisões difíceis
segurar as buchas ao lado de outros homens junto comigo e poder me dedicar em particular à pregação e ao ensino com o suporte de outros homens de Deus ao meu lado é uma bênção sem tamanho. É claro que tem problemas. Você conhece algum sistema onde o ser humano esteja envolvido e pecadores estejam congregados onde não aconteçam problemas? Não, isso não existe. Certa vez alguém me perguntou, então, pastor, a igreja presbiteriana adotou esse sistema de governo porque assim, cuidando uns dos outros e suportando uns aos outros, no sentido de dar suporte uns aos outros, a igreja não vai ter problemas? Eu falei, não, quem dera fosse assim. Mas nós seguimos este sistema porque ele é bíblico e porque Deus nos ordenou que as coisas fossem feitas assim. Então, o que eu quero destacar com você é que hoje estamos nos dirigindo em particular aos irmãos e à igreja para prestar atenção no modo como Deus quer que a sua igreja seja governada e no modo como Deus quer que as coisas aconteçam dentro da sua igreja. Falar sobre autoridade parece uma coisa meio ingrata nos nossos dias. As pessoas desconfiam demais das autoridades. Bom, é certo que há muitas autoridades abusivas no nosso contexto e a gente pode enumerar várias. Há juízes que estão abusando de suas funções, há políticos que estão abusando de suas funções, há policiais que estão abusando de suas funções, há pais que estão abusando de suas funções, pastores que estão abusando de suas funções. O problema é a maneira como vamos reagir a isso. Há muitos que têm reagido a isso de uma forma tal que desacreditam das autoridades. Quase como se você, ao tentar jogar a água suja da banheira, jogasse a criança fora junto também. Nós não pensamos assim. Nós entendemos que a melhor reação a um mundo no qual a autoridade tem sido usada com abuso é viver como igreja, uma comunidade onde a autoridade seja adequadamente respeitada e adequadamente exercida. E é por isso que é tão importante falar sobre isso. Nós temos vivido um tal descrédito e um tal desrespeito à liderança instituída que a reação de muitos tem sido a de evitar a posição de liderança. Vamos falar sério? Se você soubesse que iriam falar de você o que você já falou de algum líder, você queria ser líder? Eu usei esse exemplo muito na minha própria família. Meu pai se converteu já depois de adulto e tinha muitas reservas ao sistema presbiteriano. Meu pai não gostava de presbíteros. E eu não sei se você já viu algum caso assim, tomara a Deus que não, mas lá em casa o almoço de domingo era frango com macarrão e a sobremesa era presbítero. Era falar mal de conselho da igreja, era falar mal de política e tal. E sabe o que Deus fez para disciplinar o coração do meu pai? Deu um filho pastor, um genro pastor e o outro filho presbítero. Bem feito para ele. E ele precisou aprender a olhar o outro lado da história e a perceber que quando nós estamos reunidos como povo de Deus e quando somos governados com ordem, com prioridades, com hierarquia, com uma sólida liderança que nos dirige para as verdades de Deus, nós estamos sendo, sim, beneficiados. Nossos valores são diferentes dos valores do mundo. Você leu em 1 Timóteo 3, versos 14 e 15, que nós devemos ter na casa de Deus esses oficiais. Veja que eu li até o verso 13 do capítulo 3, né? E, na verdade, eu deveria ter lido um pouquinho mais. Mas agora eu quero ler com você os versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A coluna é uma viga de sustentação num edifício. Ela é um símbolo de um testemunho quando se pensa num monumento, numa estátua. A coluna é alguma coisa que diz a verdade está aqui. Já o baluarte é como uma fortaleza, é como um muro de resistência, é quase como uma trincheira. E o apóstolo Paulo está dizendo, a igreja é a coluna que sustenta a verdade diante do mundo. A igreja é a detentora da verdade da palavra de Deus. Ela é a trincheira que defende a verdade da corrupção do mundo. E sabe como deve acontecer dentro da igreja para que a igreja seja a coluna e o baluarte da verdade?
É assim que se deve proceder, assim como sobre o que Paulo falou no capítulo 3, dos versos 1 até o verso 13. Os presbíteros têm que ser desta maneira, os diáconos têm que ser desta maneira. Perceba que, para que a igreja possa exercer as suas funções, é o próprio Deus quem está dizendo que ela deve ter líderes adequadamente preparados, com determinadas características que são definidas pelo próprio Deus, e este modelo não nos é opcional. Nós não adotamos o sistema de governo presbiteriano com presbíteros e diáconos por acharmos que assim funciona. Não se trata de uma decisão baseada na experiência, em nosso desejo de fazer as coisas mais práticas. Não, trata-se de uma obediência irrestrita à santa e bendita palavra de Deus. É por isso que fazemos assim. Queremos refletir os valores de Deus e, portanto, vamos nos situar nas cartas onde o apóstolo Paulo se dirige à igreja para que as coisas sejam feitas como o apóstolo nos orienta. Você já deve ter ouvido isso, mas vale a pena relembrar. Nós estamos estudando na carta de Timóteo um texto que é conhecido como carta pastoral. E por que isso? Porque são as cartas que Paulo escreveu a outros pastores. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele escreveu a uma igreja. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele escreveu a uma igreja. Aos Filipenses, ele escreveu a igreja de Filipos, ou de Colossos, ou de Éfeso. Mas quando Paulo escreve uma carta a Timóteo, é a carta de um pastor para outro pastor. Quando Paulo escreve a carta a Tito, é a carta de um pastor para outro pastor. É uma espécie de mentoria. O apóstolo Paulo é um pastor experiente e está agora treinando os seus pupilos, os seus tutelados, para que eles possam exercer o pastorado adequadamente. Nós podemos ver no início da carta de Timóteo, a primeira carta, que Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso para que ele deixasse tudo em ordem na igreja. Essa informação já situa a carta de Timóteo no tempo. Significa que o apóstolo Paulo já tinha passado pela cidade de Éfeso, já tinha enfrentado problemas na evangelização daquela cidade. Lembra que os fabricantes dos nichos de prata da deusa Diana começaram a ter prejuízos no seu negócio, se reuniram no teatro e começaram a gritar que grande era a deusa Diana dos Efésios, que Paulo foi expulso dali, que ele achou que ia morrer e tudo mais. Bom, tempos depois, ele manda Timóteo à igreja em Éfeso. O que é curioso é que ele depois de passar ali Timóteo, você vai ver que o próximo pastor da igreja foi João, o apóstolo João. Você já imaginou que beleza? Algumas igrejas têm o costume de colocar a foto dos pastores que já passaram por ali, especialmente as igrejas que já têm muitos anos de fundação, fazem um levantamento histórico assim. Você já imaginou a igreja de Éfeso como seria no gabinete pastoral? Foto número 1, apóstolo Paulo. Foto número 2, Timóteo. Foto número 3, o apóstolo João. Não está fraco, né? Que igreja, hein, gente? Que pastores maravilhosos teve aquela igreja. E, no entanto, você vai ver o Senhor Jesus falando com aquela igreja no livro do Apocalipse, dizendo assim, ó, vocês abandonaram o primeiro amor, lembre-se de onde vocês caíram, arrependam-se e voltem. Mostrando a ideia de que é extremamente necessário o tempo inteiro que esse governo esteja ali, sustentando a igreja, liderando a igreja, porque o risco de nos afastarmos dos valores de Deus é enorme. E por mais bem treinado, por mais inspirado e por maior autoridade que tenha a figura do pastor, os presbíteros e os diáconos são o sustentáculo da igreja também, ao lado dele. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Isso também é sério porque quando nós vamos ao modelo do Novo Testamento, nós vamos ver que era assim que o apóstolo Paulo trabalhava. Ele ecoava uma prática dos judeus no Antigo Testamento. Você já deve ter visto ao ler a sua Bíblia que o Antigo Testamento falava dos anciãos de Israel. E é curioso que eles aparecem sem explicação no livro do Êxodo. Você lê todo o livro de Gênesis e não aparece a palavra anciãos. Mas, de repente, no livro do Êxodo, quando você abre o livro, você vê que Moisés foi até os hebreus no Egito e, para que eles pudessem interagir com Moisés, reuniram os anciãos de Israel. A conclusão que nós tiramos é que, durante o período do cativeiro no Egito, os hebreus se organizaram e entenderam que os mais experientes, os mais velhos, é que teriam a responsabilidade de liderar e representar o povo. E quando Moisés vem até eles, são os anciãos que representam a nação e que vão conversar com Moisés sobre os rumos da nação.
Eu quero encurtar um pouco a história, mas você pode ler sobre anciãos de Israel em todos os livros até chegar no Novo Testamento. Há evidência farta disso. E esses anciãos estão presentes no Sinédrio, na sinagoga, nos dias de Jesus. E eles ainda fazem parte da estrutura do povo de Israel no seu governo. Quando Paulo agora vai evangelizar nações que não são do povo judeu, vai evangelizar os gentios, ele funda igrejas e ele pensa, precisamos de anciãos aqui. Como se fala ancião em grego? Presbítero. É uma palavra que significa basicamente velho, idoso. É o nome da dificuldade que eu tenho na minha vista. Eu sempre tive visão extraordinária, visão de piloto da Força Aérea, e agora eu preciso de óculos para enxergar, depois dos 44. O nome disso é presbiopia, vem do presbítero. Vem da experiência, vem do cansaço, vem da idade. E o que o apóstolo Paulo está fazendo? A gente vê em Atos capítulo 14, verso 23, que quando ele viaja, a sua primeira viagem missionária pela Ásia Menor, ele prega nas igrejas de Derbe, Listra, Antioquia, Icônio, e ele então funda igrejas e promove a eleição de presbíteros. Atos 14, 23 deixa isso muito claro. O que acontece na nossa igreja para que haja ordem? Seguindo o modelo do apóstolo Paulo, somos governados pelos anciãos, por aqueles que dentre nós representam o maior amadurecimento espiritual, a maior maturidade na fé, aqueles que vão representativamente liderar a igreja, mas eles não serão autoproclamados, eles serão eleitos pelo povo. Os presbíteros da igreja do Jardim América e de toda e qualquer igreja presbiteriana do Brasil foram eleitos pelos membros da igreja, seguindo o molde bíblico. E isso não é simplesmente uma decisão prática, isso é uma decisão teológica. Este é um modelo que nós somos constrangidos a seguir, porque o que dirige a nossa vida é o padrão da palavra de Deus. Mas você lê no livro dos Atos dos Apóstolos que, num momento em que a igreja se estabelecia, e nós vimos um pouco sobre a igreja primitiva, lendo o texto de Atos 2 agora na liturgia, cantamos que a multidão daqueles que creram tinha um só coração e vivia em harmonia e tudo mais. Surgiram problemas. Havia mulheres que eram viúvas e congregavam na igreja e estavam sendo esquecidas na distribuição dos elementos para o seu sustento. E os apóstolos vão chamar a igreja e vão dizer assim: nós não vamos conseguir nos dedicar com eficiência ao estudo da palavra e ao ministério da oração e da doutrina e ainda cuidar destes assuntos. Então reúnam homens cheios do Espírito Santo que possam se encarregar desse serviço. E eles então, obedecendo a ordem apostólica, elegeram homens para cuidar desse serviço de assistência. Esse é o relato de Atos capítulo 6. E na opinião de boa parte da tradição reformada, existem pessoas que discordam disso. Não que discordem de que haja diáconos, mas que o texto de Atos 6 seja o texto do surgimento dos diáconos, mas a maior parte dos teólogos reformados crê que os diáconos surgem naquele momento. E qual seria a sua função básica? Seria a ideia de que eles vão fazer todo o serviço necessário para que a liderança dos presbíteros e dos pastores possa se dedicar ao seu ministério essencial, que é ensinar a palavra de Deus. Veja, irmão, muitas e muitas vezes nós encontramos igrejas doentes porque a dinâmica é assim. Os membros não fazem nada. Daí os diáconos fazem o trabalho dos membros. Daí os presbíteros fazem o trabalho dos diáconos. E daí o pastor faz o trabalho dos presbíteros e ninguém faz o trabalho do pastor. Isso é um problema. E como é que um pastor vai se dedicar a ensinar a Bíblia para você, para mudar as suas lentes, para que você possa entender essas coisas, se numa multidão de pessoas, todo mundo que precisar de conselho só pode falar com o pastor? Não vai sobrar tempo para ele. Se todos os assuntos de orientação ao irmão que está em pecado, se toda repreensão a alguém que está se desviando dos caminhos do Senhor tiver de ser feita pelo pastor, ele não consegue estudar a Bíblia para pregar adequadamente e para ensinar o seu povo. Os presbíteros vão ajudá-lo nisso. Mas imagina que os presbíteros estão cuidando de colocar papel toalha no banheiro, que eles estão cuidando de levar a cesta básica para o irmão que está em necessidade. E porque eles estão atendendo os irmãos que estão em necessidade, eles não podem governar espiritualmente a igreja. Os presbíteros estão fazendo o trabalho dos diáconos.
Você percebe o quanto isso vai, ao longo do tempo, corroendo a dinâmica de funcionamento da igreja? O apóstolo Paulo está dizendo assim: na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade, nós precisamos ter presbíteros e diáconos. A saúde de uma igreja está inseparavelmente ligada à saúde dos seus oficiais. Isso é tão importante, meus irmãos. Certa vez eu ouvi de um pastor que, se você quiser saber se uma igreja é adequada para você ficar lá, vá até o culto e escute a primeira música e a primeira oração. Normalmente, quando você ouve a primeira música e a primeira oração, você já sabe se aquela igreja vai pregar a palavra de Deus ou não. Porque se na primeira música já estiver cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu, e na primeira oração, quem já estiver dizendo, eu decreto, eu determino, eu tomo posse, você vai olhar e falar assim, acho que aqui não é meu lugar. Mas se na primeira música você perceber que o texto bíblico foi lido e a música explicou a Bíblia e a oração refletiu a Bíblia, você vai dizer, aqui é o lugar onde eu fico. Do mesmo modo, eu diria a você, se você quiser saber a saúde de uma igreja, examine a saúde dos seus oficiais. Examine o quanto a igreja respeita seus oficiais. Imagina o quanto a igreja entende e valoriza estes homens. E é exatamente por isso que no dia de hoje estamos falando sobre este assunto. O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, começa com uma expressão muito característica das cartas pastorais. Fiel é a palavra. Esta é uma palavra muito séria e muito fiel. O apóstolo Paulo está dizendo assim, presta atenção. Timóteo, o que eu estou falando para você aqui é essencial. É necessário que os presbíteros e os diáconos sejam desta maneira. Eu não terei tempo de explorar todos os aspectos deste texto aqui, ele é muito extenso, mas eu queria destacar com você alguns pontos aqui. Não necessariamente atrelados ao texto de 1 Timóteo capítulo 3, mas sim ao assunto de 1 Timóteo capítulo 3. Presbíteros e diáconos precisam ser homens vocacionados. Vocação é chamado. Se você se lembra aí das aulas de língua portuguesa, quando você diria, fulano, vírgula, vem aqui um pouquinho. A palavra fulano, vírgula, era considerada um vocativo. Lembra disso na aula da sexta série? Já esqueceu. Mas vocativo ou vocação tem a ver com chamar. E quem é que chama o presbítero e o diácono? E a resposta é Deus, o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo passou na sua viagem missionária, na terceira viagem missionária, ele estava voltando da região da Acaia, de Corinto, para Jerusalém. Ele passou no porto de Mileto e mandou chamar os presbíteros de Éfeso. E disse assim, presbíteros, atentem sobre o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E aqui vale a pena usar uma expressão interessante aqui, um esclarecimento interessante. Bispo, pastor Márcio, mas nossa igreja não tem bispo. Tem. Aqui na igreja presbiteriana Jardim América tem bispo, mas não vai embora sem escutar o resto da explicação agora. Sabe o que significa bispo em grego? Episcopos. Telescópio, você sabe que é aquele negócio que faz enxergar mais longe, né? No telefone leva o som para longe. O telescópio faz a sua visão ir para mais longe. O episcopo é aquele que vê por cima, é o supervisor, o que vê de cima. Episcopo ou bispo é o supervisor. E é a mesma palavra que Paulo usa aqui em Atos capítulo 28 para falar dos presbíteros. Ele diz, presbíteros, atentem sobre o rebanho diante do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou supervisores. Ou seja, tem 3 bispos aqui na igreja do Jardim América. Foi promovido, Júnior? Não, foi não. É a mesma palavra. Bispo Raimundo Júnior, bispo Davi Araújo e bispo Cleomar. A palavra bispo quer dizer presbítero, quer dizer supervisor. Esses são os presbíteros regentes. Tem um bispo docente que ensina, que é o bispo Márcio Alonso. Não precisa me chamar de bispo não, porque nesse mundo confuso vai dar uma confusão, né? Danada. Nós não usamos a palavra hoje para evitar confusão. Mas o que é isso? É um homem que foi chamado por Deus para a tarefa da supervisão. Esse chamado, ele tem um elemento interno e um elemento externo. O que é isso?
a pessoa tem que dizer: eu entendi que Deus me chamou para ser oficial, eu entendi que Deus me chamou para ser presbítero. Ela tem que sentir lá dentro. Que muitas vezes, talvez você já tenha visto assim, né? Todo mundo está cheio de expectativas sobre uma pessoa. O pai bate na cabeça do menino: esse aqui, quando crescer, vai ser presbítero. Mas o menino mesmo nunca achou que Deus o chamava para uma função assim, para ser presbítero, para ser diácono. O menino mesmo nunca acreditou. É preciso que haja um elemento interno da vocação. Por outro lado, existe um elemento externo. Tem algumas pessoas que acham que foram chamadas para a tarefa da liderança, mas só elas que acham isso. Ninguém mais acredita nelas. E a vocação de um líder, de um presbítero ou de um diácono, ela é necessária. Tanto para que ele se sinta vocacionado e chamado para essa obra, como a igreja entenda isso. O artigo da nossa Constituição de número 108 diz assim: vocação para ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio. O que quer dizer isso? Quer dizer que para que um presbítero, ou um diácono, ou um pastor se levante no meio do povo de Deus, algumas coisas são necessárias. Primeiro, que a pessoa se sinta chamada por Deus para esta função. Segundo, que ela perceba que o chamado tem sua configuração dada por Deus e não por sua própria vontade. O pastorado, o presbiterato, o diaconato são funções cujo trabalho e a descrição das tarefas foram dadas por Deus, não é inventado por quem quer que seja. Terceiro, é preciso que a congregação entenda isso também. E por último, é preciso que um grupo de autoridades legalmente constituído legitime aquela pessoa, ordene aquela pessoa para aquele ofício. Assim, meus irmãos, vale a pena distinguir aqui. Eu não creio em pastores autoproclamados. Sabe o que é isso? Certa vez a minha professora de piano lá em São Paulo, não era cristã, ela estava vindo para me dar aula e ela chegou assustada e ela conversou comigo dizendo: Márcio, você está estudando para ser pastor? Eu falei: estou. E ela falou assim: mas como é que faz para alguém ser pastor na sua igreja? E aí eu expliquei o processo e tal. E ela falou: assim eu acredito. E eu falei: professora, mas por quê? Ela falou: não, eu peguei um táxi e quando eu falei que eu ia lá no seminário, porque eu fazia o curso de música no seminário presbiteriano, e quando eu peguei o táxi para ir até o seminário e falei: taxista, me leva para o seminário, e ele falou assim: é lá que forma pastor? E eu falei: sim. E como é que faz para virar pastor? E aí ela falou: eu não sei, eu não sou da igreja. Mas por que o senhor está tão interessado? O taxista me respondeu: é porque o negócio do táxi está dando pouco dinheiro, eu quero abrir uma igreja agora. Você entende? E sabe o que acontece com pessoas assim? Normalmente eles vão abrir uma igreja e vão dizer que são pastores, mas ninguém reconheceu externamente a sua vocação. Eles é que disseram isso. O pastor presbiteriano tem uma carteira que parece uma carteira de trabalho, parece um passaporte, chamada carteira de ministro. E ali vem estampada a história do meu ministério. Quem foi a igreja que entendeu que eu era chamado para ser pastor? Foi a Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta, em São José dos Campos. Talvez até você já tenha esbarrado nela, porque o canal do YouTube IPJA é deles. Nós tivemos que usar o IPJA GIM. Porque a sigla, inclusive, é inicial. Lá em São José dos Campos, lá nos idos de 1997, houve uma reunião dos irmãos da igreja e dos presbíteros e pastores da igreja para dizer: nós estamos vendo que Deus realmente chamou Márcio Alonso para ser pastor. Essa história é importante, eu não posso me proclamar. Você talvez já tenha visto isso. Alguns dizendo assim: quando nós abrirmos a 40ª igreja do nosso chamado ministério, o pastor vai ser promovido a bispo. Se abrir 80 igrejas, ele vira apóstolo. E assim vai. Quem foi que deu essa autoridade para ele? Na Escritura, quem reconhece um oficial é a igreja. Quem reconhece que Deus chamou a pessoa é o povo de Deus. E é por isso que é tão importante, Paulo fala aqui, que ele deve ter bom testemunho dos de dentro e até mesmo dos de fora.
Porque já pensou se o dono da quitanda aqui na frente está conversando com alguém de vocês aqui e fala: Dona Semira, a senhora vai ir nessa igreja? Eu vou. Mas a senhora sabe quem é o homem que serve Santa Ceia lá? A senhora já ouviu falar do que ele anda aprontando? Isso daria um tremendo mau testemunho. Isso é importante demais. A certeza de que Deus nos chama deve ser proclamada e confirmada pela congregação. Quem é o presbítero? Quem é o diácono? Ele é um homem vocacionado. Deus falou com ele, mas Deus confirmou isso através da congregação. Além de ser um homem vocacionado, ele é um homem motivado. Pastor Márcio, onde é que você está vendo isso no texto? Olha lá, 1 Timóteo capítulo 3 diz assim: se alguém aspira ao episcopado, se aspira porque deseja, porque foi vocacionado, mas também está escrito: excelente obra almeja. Obra é trabalho. E se você deseja trabalhar é porque você está motivado. Então, o presbítero e o diácono, isso se aplica também aos diáconos na sequência do texto, ele é um homem motivado. Se ele é um supervisor que aspira a uma excelente obra, ele devia também se ligar. Ele não está aspirando ao posto, ele não está aspirando às regalias, ele está aspirando ao serviço. Um presbítero, um diácono são pessoas chamadas para trabalhar. A nossa Constituição novamente vai dizer assim: o presbítero regente é o representante do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Nós somos chamados, os oficiais, os presbíteros, os diáconos, fomos chamados para trabalhar. E devemos fazer isso olhando a recompensa que vai nos vir lá no céu. Porque muitas e muitas vezes, se a gente olhar para os resultados aqui na terra, a gente desanima. Eu tenho apenas 6 meses de convivência com os presbíteros da Igreja do Jardim América, mas eu já posso dizer que eu agradeço a Deus por suas esposas. Porque elas muitas e muitas vezes ficaram privadas das companhias dos meus irmãos e orando por eles quando aqui resolvíamos assuntos complicados. E houve momentos aqui, apesar de estarmos caminhando em harmonia, que nós olhamos para os assuntos que precisavam ser resolvidos e dizendo: Deus, tanta coisa difícil com a qual a gente tem que lidar. Nós estamos em guerra contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. Estamos defendendo os valores de Deus num mundo oposto a Deus. É trabalho. Isso precisa ser feito com muita fé, com muita graça no coração. E as esposas de presbíteros sabem o quanto seus maridos têm lutas a respeito disso. O quanto às vezes eles precisam chegar em casa calados porque os assuntos da igreja são confidenciais. O quanto às vezes isso impacta o nosso estado de ânimo. Os diáconos, quando têm contato com os irmãos em necessidade, quando fazem visitas, quando administram questões, quando lutam pela manutenção da ordem do culto, têm também as suas lutas. É difícil isso. Apresente-se para trabalhar na igreja e sabe o que você vai encontrar? Problema. Sabe por quê? Porque está cheio de pecador aqui. E vai ter muito problema. E é por isso que você tem que ser alguém chamado, vocacionado. Você tem que entender, Deus não te deu opção, Ele te chamou para isso. E a igreja sabe disso. E a igreja reconheceu. E além de vocacionado, você tem que ser alguém motivado. Que quer trabalhar, que quer arregaçar as mangas e que sabe que a batalha deste mundo é uma batalha grande. E você vai fazer isso não porque o seu serviço te trará calma, mas você vai fazer isso porque o Supremo Pastor te chamou. Pedro diz: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Falei um pouco mais sobre presbíteros aqui, mas o texto também fala sobre os diáconos. No capítulo 3, verso 13 de 1 Timóteo, está dizendo ali: os que desempenharem bem o diaconato. No grego seria basicamente os que diaconarem bem. Seria o literal. E porque o verbo diaconar aqui seria o verbo para servir. O diácono é um servo. E nesse sentido, todo crente também é. Mas ele é um servo com autoridade, que foi dada pela congregação, que reconheceu a sua vocação e viu que ele estava motivado para trabalhar.
Ele é, segundo a Constituição da IPB, o oficial eleito para, sob a supervisão do Conselho, dedicar-se à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e para exercer fiscalização, para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Sabe o que significa isso? Que quando um diácono vem falar com você, irmão, já começou a tocar o prelúdio, está na hora de parar a conversa e se concentrar no culto, é uma autoridade instituída por Deus que está falando com você. Se vem alguém dizer assim, irmão, tem 1 quilo de farinha sobrando na sua casa, nós precisamos socorrer outros da nossa comunidade que estão em necessidade, é um servo ordenado, vocacionado, motivado, falando com a autoridade de Deus a você e conclamando você ao serviço. Quando há alguém que vai dizer assim, nós vamos precisar agora interditar uma determinada sala para pintar ou para fazer uma reforma ou alguma coisa desse tipo, esse trabalho não é um trabalho qualquer. É o trabalho que redunda na manutenção da ordem de Deus para que a igreja possa funcionar como coluna e como baluarte da verdade. Você já reparou como o nosso desprezo pelas autoridades tem levado esse trabalho a ser visto como ingrato? Em muitas ocasiões, eu já tive que ajudar e encorajar diáconos a chamarem a atenção de crianças. E as distorções são enormes. Distorções do tipo, não, daquele menino eu não posso chamar a atenção porque ele é filho de presbítero. Está liberado, viu? Pode chamar a atenção sem problema. Ah, mas é filho do pastor. Eu peço a você, em nome de Jesus, se o meu filho precisar de repreensão, repreenda-o. Com amor, com jeito, não vai espancar o menino, mas repreenda-o. Sabe uma coisa que me assustou profundamente quando eu fui a Guiné-Bissau, país da África de fala de língua portuguesa, e eu fui lá ensinar os futuros pastores de Guiné-Bissau. E eu cheguei lá e conversando com o presidente do Supremo Concílio de Guiné-Bissau, que me convidou para pregar na igreja dele, eu descobri que se você, não precisa ser crente não, se você está andando em Guiné-Bissau e vê um menino fazendo coisa errada, você tem que bater nele. Olha, e sabe qual é o pensamento deles? Quando alguém bate no seu filho que estava fazendo coisa errada e você descobre, sabe o que o guineense faz? Ele vai na casa da pessoa que bateu agradecer. É igualzinho aqui no Brasil, né? Mas sabe qual é o pensamento que subjaz esse raciocínio? Você viu o meu filho fazendo errado e você corrigiu o meu filho por mim. Eu não estava lá, mas graças a Deus você estava. E o mais importante de tudo é que o meu filho seja educado. Que bom que você me ajudou. Obrigado. É curioso, irmãos, que ímpios, incrédulos, num continente dominado por religiões pagãs, descobrem algumas coisas que tem crente que não reconhece isso. Que tem crente que fica chateado porque foi corrigido, foi advertido por alguma autoridade eclesiástica legalmente constituída. Nós precisamos recuperar algumas coisas aqui. E precisamos entender que Deus está instituindo isto para a ordem. Claro, não é só isso. Os oficiais precisam ser vocacionados. Eles precisam ser motivados. E eles precisam ser qualificados. A maior parte do capítulo 3 é dedicada pelo apóstolo Paulo a falar das virtudes desses homens. E pode ser que a pessoa se julgue chamada, pode ser até mesmo que a igreja considere aquela pessoa chamada, mas que isso seja apenas o resultado de um exame superficial da vida deste homem. Nós não podemos nos precipitar e nem aprovar pessoas que Deus não aprovaria. Nós precisamos tomar o cuidado para não transformar a igreja num clube. Sabe quando a igreja vira clube? Eu vou te dar um exemplo. Fulano de tal tem bola de capotão. No condomínio dele tem quadra. Ele chama toda a mocidade para jogar com ele todo sábado de tarde. Ele toca violão muito bem. Fala uns palavrão de vez em quando. Tem um comportamento meio esquisito. Ninguém acredita que o dízimo dele expressa a realidade do quanto ele ganha. Mas sabe como é que é? O cara é gente boa. E vai ter eleição para presbítero agora.
Você já viu isso em algum canto? Não é se o cara é gente boa, não é se o cara tem popularidade, não é porque a gente gosta dele que a gente pode colocar ele naquela função. Porque aquela função não pertence a ele e não pertence a nós. Quando alguém é colocado na função de presbítero, é Deus quem está colocando. E isso deve ser feito de acordo com critérios muito claros. Quando você vai olhar a Escritura aqui, você vai ver que há requisitos. O homem que vai ser colocado nessa função, ele não pode ser briguento. Ele vai ter que apartar a briga e não causar a briga. O homem que vai ser colocado nessa posição tem que ser temperante. Ele vai ter que engolir muito sapo mesmo. Ele vai ter que ser capaz de escutar coisas difíceis e responder com graça. Se ele for pavio curto, a situação na igreja vai ser complicada. Ele vai ter que ser modesto. Ele não pode ser uma pessoa nova na fé, de tal forma que se empolgue com as coisas e não seja capaz de discerni-las a partir dos valores da Escritura. Ele tem que ser uma pessoa que não é dada aos vícios e não se deixa dominar pelo vinho. Ele tem que ter uma família exemplar. E isso é um assunto bastante debatido nos nossos dias por causa de muitas outras coisas, e eu vou em tempo oportuno trabalhar isso com a igreja, mas é fato. Até mesmo as esposas desses homens precisam ser mulheres de Deus. Você já imaginou a tragédia que é um líder casado com uma mulher fofoqueira? Que liga para fulana depois que ele chegou da reunião do conselho e fala assim: fulana, não sei o que foi, mas meu marido chegou com uma cara hoje que deve ter tido umas 3 disciplinas. A esposa do presbítero precisa ser uma mulher que o acompanhe no seu ministério. São muitas as exigências para mostrar o quanto eu e você deveríamos olhar para estas coisas com apreço. Deveríamos olhar para os nossos irmãos em posição de autoridade com respeito. Deveríamos enxergar neles a autoridade do próprio Deus. E aqui, deixe-me falar com você. Está cheio de gente que já viu presbíteros fazendo coisa errada. E tem pastor que faz coisa errada, tem presbítero que faz coisa errada. E o jeito de reagir a isso não é destruir a crença no sistema. Tem famílias que foram marcadas pelo divórcio. Há pais que maltrataram seus filhos. E muitas pessoas resolveram reagir a esse tipo de distúrbio no mundo desistindo da instituição familiar. A resposta não é essa. A instituição familiar é obra de Deus, é criação de Deus e deve ser mantida e defendida e valorizada e apreciada por nós. A mesma coisa acontece com a igreja. Há pessoas que já se decepcionaram com líderes e que por causa disso resolveram descontar na igreja e foram embora da igreja. A rebeldia delas se manifestou contra Deus ao recusarem as autoridades que Deus instituiu. Há sistemas, inclusive, hoje também não é o dia para falar sobre isso, de como se deve agir no caso de autoridades que não estão se comportando adequadamente. E a nossa doutrina e a nossa organização eclesiástica prevêem isso com muita clareza. Presbíteros e pastores também podem e devem ser repreendidos e corrigidos quando estiverem errados. A nossa atitude não deve ser a de descrença. Diáconos também. Tem muitas qualidades que precisam exibir. São pequenas as diferenças entre os presbíteros e diáconos aqui, e elas são melhor explicadas pela natureza de suas funções. Não se fala tanto sobre o presbítero ser avarento, mas fala-se isso sobre o diácono, por quê? Porque o presbítero não estará lá manipulando os itens. Imagina um homem que está selecionando as ofertas para os irmãos, e ele olha e fala assim: para que eu vou dar essa farinha para a irmã Maria de Lourdes, se na minha casa a farinha é bem inferior? Dá nada. E aí a avareza dele acabou prejudicando o seu ministério. Já o presbítero tem que ser temperante, porque ele vai lidar com o governo e com a exortação, e ele vai ouvir muita coisa, e ele precisa então exibir de maneira mais acentuada essa característica. E talvez, quando a gente lê tudo isso, a gente entra num certo desespero. Pastor, eu olhei os presbíteros da igreja, sobrou um não, pastor. Olhei os diáconos, não passaram, talvez até o próprio presbítero olha e fala assim: pastor, eu estou devendo, e agora? Note que, se você for pensar assim, não vai sobrar ninguém. Há alguém entre nós aqui que não tem pecado?
Alguém aqui entre nós que pode dizer, faça-me um favor, escaneie a minha vida à luz de todos esses critérios que eu vou tirar nota 10. Há alguém aqui assim? Não. Isso se trata dos alvos que nós devemos perseguir, dos valores que nós devemos defender e, inclusive, nos remete ao fato de que, se um oficial precisa ser modelo de tudo, ele precisa ser modelo, inclusive, de arrependimento. Ou seja, ele precisa ser modelo de inconformismo, ele precisa ser alguém com quem você fale, você reparou que você fez isso? Ele fala, é verdade, eu não cheguei lá ainda não. Mas existe uma distância grande entre alguém que ainda não chegou lá e chora por isso e luta para melhorar, do que alguém que já chega dizendo, ó, nem me pede perfeição porque eu não cheguei em lugar nenhum, é o que está tendo para hoje, se vira. É bem diferente. E aqui então a gente percebe que o padrão da Escritura é, olhem para os homens que estejam vivendo uma vida cristã séria, no temor do Senhor, e que não possam ser acusados de um grande desvio que os desqualifique. Imperfeições vocês encontrarão em qualquer pessoa para quem olharem. O desafio dos nossos dias, meus irmãos, é muito claro. A igreja precisa ser diferente do mundo no respeito para com as autoridades. A igreja precisa ser diferente do mundo no acolhimento das determinações das autoridades. Precisa ser diferente no mundo porque aqui, nesta instituição divina, que é a coluna e baluarte da verdade, há ordem, há reverência, há apreço mútuo. E nós estamos entendendo que os irmãos que nos lideram não chegaram a essa posição por vontade própria, por politicagem ou por outra coisa que não seja o chamado de Deus, a vocação do Espírito Santo em seus corações, confirmada pela igreja mediante eleição. E esses homens agora motivados trabalham e devem exibir uma vida santa e devem ser dignos do nosso apreço. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é uma igreja forte. Eu trabalho na capelania escolar, irmãos. Sabe o que acontece no meu trabalho? Amanhã, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu estarei lá no meu escritório na escola e provavelmente, numa segunda-feira de manhã típica, eu vou receber 4, 5, 6 alunos que tiveram algum tipo de dificuldade na sua casa, que não entregaram uma tarefa. Dona Sônia está aqui conosco, sabe bem dessa luta, né, Dona Sônia? Tantos anos de educação lá no IP. O que você descobre é, o problema não é a criança. Quantos pais eu tenho chamado para conversar? E o impacto da desarmonia do marido com a sua esposa, o impacto da desarmonia entre os pais e Deus, se reflete na vida da criança que acaba sofrendo as consequências disso tudo. E sabe, boa parte do meu trabalho é dizer assim, eu quero cuidar da criança sim, claro que eu quero cuidar da criança, mas sabe o que eu falo? Meu querido aluninho, chama o papai e a mamãe para conversar comigo, que esse é o melhor que eu posso fazer por você. É arrumar o seu pai e a sua mãe? É o melhor que eu posso fazer por você. Sabe, uma das melhores coisas que nós podemos fazer por nossa igreja é cuidar dos nossos líderes, é ampará-los, é motivá-los, é orar por eles e fazer com que eles cumpram o seu ministério com alegria. Vai ser sofrido de um jeito ou de outro, mas quando é sofrido e é glorioso, a gente vai. Eu vi um vídeo de um filósofo, Mário Sérgio Cortella, falando sobre a diferença entre estresse e cansaço. Não sei se você já viu isso. Cansaço é quando você fez alguma coisa bastante, até o limite da exaustão física. E aí você foi lá, nadou na praia, brincou, remou, andou de caiaque, surfou, chegou de noite, você está cansado, mas você não está estressado. Já o estresse é quando você não fez esforço físico nenhum, mas passou o dia inteiro resolvendo pepino. Chega de noite, você não está cansado, mas você está estressado. Pensa, vamos orar para que os nossos oficiais terminem a semana cansados de tanto fazer a obra do Senhor, mas que nós não sejamos a causa do seu estresse? Vamos encorajá-los a tal ponto de que mesmo quando o estresse vier, eles possam olhar para isso e dizer assim, eu estou servindo numa excelente obra e eu quero prosseguir fazendo isso porque isso vale a pena. São homens de carne e osso como eu e você e vão de vez em quando perder de vista a dimensão eterna do seu chamado e de vez em quando vão olhar para baixo. E quando eles estiverem com os olhos voltados para baixo, quem vai ajudá-los a enxergar o alto outra vez?
Faz parte do nosso trabalho como membros da igreja. Talvez você já tenha visto a ilustração dos gansos que voam em formação. Quando os gansos voam em formação, eles voam na forma de um V. E o ganso que vai na frente vai tomando vento na cara. E pelos estudos de aerodinâmica já ficou comprovado que aquele ganso que vai na frente, ele cansa muito mais depressa do que todos os outros. Porque o vácuo no ar que ele criou com as suas asas beneficia todo mundo que vai atrás. Estava vindo de São Paulo para Goiânia essa semana e tinha um motoqueiro atrás do caminhão. Esperando o caminhão abrir o vácuo para ele não pegar vento na cara. Perigoso, porque se o caminhão freia, ele morre. Mas andar atrás de outro ganso não é problemático assim, não. Igual andar de moto atrás do caminhão. Você entende isso? E sabe o que os gansos fazem? Sabe o que os gansos fazem? Quando tem alguém que está lá na frente, eles ficam lá, acho que é grasnando que fala, né? Falando, vai, filho, vai, você que está na frente. Nós estamos aqui atrás, ó, mas vai. Vai que nós vamos com você. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos encorajar os nossos líderes. Nós precisamos encorajar as autoridades. Porque sabe o que está acontecendo? Nossa sociedade está fugindo disso. Você já não viu alguém que não quer casar para não falhar? Já não viu alguém que não quer ter filho porque vai que eu não consigo ser essa pessoa? Você já não viu alguém que fugiu das estruturas criadas por Deus porque se deixou contaminar por uma crítica secular à figura da autoridade e à figura da missão e acabou pensando não como Deus quer que pensemos, mas como o mundo pensa? Sabe qual tem sido a resposta do mundo às falhas nas instituições? Desista das instituições. Sabe qual tem sido a resposta aparentemente nobre do mundo ao aumento do número de divórcios? É melhor não casar. Sabe qual tem sido a resposta de jovens que se achavam muito honestos, muito íntegros, porque não estavam querendo namorar e assumir compromisso sério? Eles ficavam. Porque daí ficando, não assumiram promessa nenhuma, não deram esperança nenhuma para ninguém. Você pensa que isso é bonito? Aqui nós somos o povo que se compromete. Aqui nós somos o povo que olha para as instituições de Deus e diz assim, nós acreditamos em família, nós acreditamos em casamento, nós acreditamos em paternidade, nós acreditamos em igreja, nós acreditamos em presbíteros, nós acreditamos em diáconos, nós acreditamos em pastores e nós acreditamos que Deus ordenou as coisas assim. E nós não vamos encontrar felicidade caminhando contra essas instituições, e sim valorizando essas instituições. É isso que nós precisamos lembrar. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de encerrar com algumas considerações de caráter mais prático. Tome cuidado com as conversas de domingo, no frango com macarrão lá na sua casa, porque dependendo do que você está conversando, o seu filho pode ouvir a conversa e dizer assim, Deus me livre, não quero ser presbítero de jeito nenhum. Sabe por quê? Você está dando um tiro no pé. Você criou o seu filho, trazendo o seu filho a uma igreja com escola dominical, com professores e uma igreja governada por presbíteros. E aí você fala mal da instituição, ou diáconos, ou pastor, liderança, ou autoridade em geral. Graças a Deus eu não tenho exemplo nenhum em mente aqui para falar, caso nenhum que tenha chegado ao meu conhecimento aqui na Igreja do Jardim América. Eu estou falando em termos de possibilidade aqui. Não trato nenhum caso concreto. Graças a Deus, ainda não tive esse problema. Mas tome cuidado para que as suas críticas não sejam tais que o seu filho, ouvindo isso, diga assim, esse negócio de igreja eu vou falar, viu? Serviu para o meu pai, mas para mim eu vou procurar uma alternativa melhor. Tome cuidado. Tome cuidado para que, ao ver a sua preocupação com as instituições divinas, ao ver você orando pelas autoridades constituídas, sejam elas na família, sejam elas no trabalho, sejam elas no governo, sejam elas na igreja, os seus filhos percebam que estas ordenações são divinas, e elas são benéficas, e elas são bênção. E mesmo quando elas se corrompem, nós ainda seguimos acreditando e defendendo.
Nós não estamos dizendo que todas as famílias são perfeitas. Nós não estamos dizendo que todos os pais são dignos de aplauso, que todos os pastores são dignos de aplauso, que todos os presbíteros, diáconos, líderes, quem quer que seja, que todos eles sejam dignos de aplauso. Mas nós estamos dizendo, em nome de Jesus, que na Igreja Presbiteriana do Jardim América, porque Deus assim instituiu na sua casa, que é coluna e baluarte da verdade, que nós acreditaremos em autoridades, que nós defenderemos as suas autoridades, que nós vamos orar por esses homens, que nós vamos acatá-los enquanto eles forem fiéis à palavra do Senhor, que nós queremos uma igreja com famílias fortes, com casamento forte, com filho criado em estrutura, na disciplina e no temor do Senhor. E isso não é pouco, isso é muito. Um dos poucos bastiões de resistência no mundo onde você vai encontrar famílias bem formadas ainda é a igreja. Onde você vai encontrar respeito à autoridade ainda é a igreja. E é preciso que as coisas se mantenham assim. Irmãos, vamos lutar por isso. Nós vamos glorificar a Deus fazendo isso. Então, oremos pelos nossos oficiais. Incentivemos os nossos irmãos. Não dá para eu sugerir a você, nesse contexto de pandemia, que você dê um abraço nos presbíteros hoje, mas você pode só fazer assim, ó. Já está valendo. Você mande uma mensagem de encorajamento. Presbítero, Deus o abençoe. Diácono, Deus o abençoe. Que Deus use você. Que o seu trabalho seja guiado por Deus. Vou orar por você, irmão. E graças a Deus a gente pode contar com a sua disposição. Que bom que o Senhor chamou você, vocacionou você, trouxe você para servir aqui. Louvado seja Deus por sua vida. Essa é a diferença entre o povo de Deus, que sustenta a verdade no mundo, a casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, e o mundo lá fora. Gostaria de fazer um apelo também aos jovens e aos homens que me ouvem. Esse é um trabalho de constante reposição. A gente fica velho, a gente fica doente, né, Diácono Márcio? Eu passei 45 dias desse semestre doente. A gente precisa de outros mais ao nosso lado. Você já entendeu que isso é um privilégio? E se isso é um privilégio, você tem se preparado para atender esse chamado? Pare de se esconder atrás do fato de que você não está preparado ainda. O que você tem feito para se preparar para isso? Como é que você tem sido como aluno da Escola Bíblica Dominical para que um dia você possa assumir uma posição de liderança conhecendo a verdade? O diácono diz o texto de Paulo aqui que ele tem que conhecer o mistério da fé com a consciência tranquila. Ele tem que ser um bom conhecedor. O presbítero tem que ser apto para ensinar. Não é que ele tem que ter boa didática, não, fazer bons slides de PowerPoint, não. Mas é que quando alguém perguntar sobre doutrina para ele tem que se virar. E uma igreja estruturada neste sentido, ela vai começar com homens que estejam preparados nesse sentido. E aí tem uma outra luta do nosso mundo. Não é sempre que foi assim, não é essa a única causa, mas eu estou te dando só uma explicação. Mamãe e papai se divorciaram e mamãe ficou carente. E só sobrou o filho. E aí mamãe, de maneira muito errada, resolveu tratar o filho como se fosse marido. Não, meu bem, dorme aí até 10 horas. Fica tranquilo que eu vou levar o seu leite com biscoito na cama para você. E outras coisas mais. E o menino cresceu da geração canguru, já ouviu falar? Nunca quer sair da bolsinha da mamãe. Ou geração nem estuda, nem trabalha. É um nem. E aí, sabe o que está acontecendo? Nós temos homens de 40, 45 anos, 50 anos jogando videogame e tomando iogurte que o papai comprou com a aposentadoria dele ainda. E que quando eles querem fazer alguma coisa, eles precisam pegar o consignado em nome do papai e da mamãe. Está faltando homem no mundo. Na igreja precisa ser diferente também. Na igreja, os meninos vão crescer dizendo assim, Deus está me chamando para ser homem, para assumir posição de liderança. Deus colocou no homem essa responsabilidade. Eu tenho que me preparar. E se você não está se preparando para isso, se você não está exibindo essas características, eu não sei se Deus vai te vocacionar para ser diácono. Eu não sei se Deus vai te vocacionar para ser presbítero. Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Se você olha para isso e fala assim, não, só presbítero e diácono que tem que ser assim, você não entendeu é nada. Porque você tem que assumir uma posição no mundo. Você vai assumir um compromisso. Seja num casamento, numa família, em algum lugar você estará.
Ah, não, eu não assumirei nenhum compromisso. Acabou de assumir um compromisso com Satanás. O compromisso de fugir das estruturas estabelecidas por Deus. O compromisso de ser homem como Deus quer que você seja. Rapaziada, vamos ser homem aqui. Vamos nos preparar para assumir liderança das nossas famílias, da nossa igreja, assumir protagonismo nesse mundo para a glória de Deus. Os meninos cristãos têm que ser preparados. Sabe o que nos assusta? É ver lá nos Estados Unidos um menino entrando com arma numa escola e matando um monte de gente. E nenhum rapaz entrou na frente daquele carinha enquanto ele recarregava os cartuchos para tentar fazer alguma coisa. E aí quando você tem alguém que teve uma formação familiar mais sólida, cristã, uma base, você pega um menininho de às vezes 11, 12 anos, que colocou um monte de criança dentro de uma sala, colocou carteira, empilhou carteira na porta, já aprendeu em algum lugar que homens se mexem, que eles chamam responsabilidade para si e que eles fazem o que precisa ser feito. É estranho demais esse mundo onde estamos vivendo, onde tanta coisa está fora do lugar. E isso às vezes acaba se refletindo na igreja. É a masculinidade que está distorcida, é a família que está distorcida, é o senso de autoridade que está distorcido. Nós precisamos resistir, irmãos. Aqui é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. E nossa gratidão pelos oficiais da Igreja Presbiteriana do Jardim América, nossa oração por eles, nossa oração pelos futuros oficiais, pelos meninos, jovens, rapazes da igreja, para que cresçam assumindo sua responsabilidade. Nossa oração pelas esposas, pelas irmãs, pelas famílias de todos esses homens, para que seja um apoio, para que em tudo isso nós assumamos com alegria e com responsabilidade a estrutura que Deus desenhou para o nosso bem. Os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Quando abraçarmos com prazer, com amor, com submissão, com obediência, os padrões que o próprio Deus estipulou. Que seja assim na Igreja Presbiteriana do Jardim América. Que seja assim na vida dos oficiais desta igreja. Que seja assim para todos nós enquanto congregação. Em nome de Jesus. Amém.